Fala, incomparáveis! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série X-Dashboards. Toda sexta-feira um vídeo novo sobre layout, sobre storytelling, sobre indicadores. E hoje o vídeo é especial para quem trabalha com RH, Recursos Humanos, People Analytics. Vamos falar bastante aqui sobre alguns indicadores muito importantes. Eu vou mostrar para vocês duas ideias de dashboards para vocês implementarem aí no seu trabalho. Legal? Então, não se esquece. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, toca no sininho aqui embaixo, deixa seu like e compartilha com a galera. Bora pro vídeo! E dá só uma olhada nesse dashboard aqui que está sensacional. O Léo Gomes matou a pau aqui nesse dashboard, está muito bonito, com análise de contratações, demissões, massa salarial, headcount, que é o número de funcionários ativos, má contratações e também um percentual de má contratações. E muito mais. Vou explicar para vocês aqui primeiro a nossa base de dados, tá? Então o que a gente tem de base? Temos aqui uma tabela com cadastro de funcionários, tabela de calendário padrão, uma tabela com eventos, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso. E aqui uma análise bem importante, uma tabela bem importante, que é a tabela de contratos. É através dessa tabela aqui que eu sei se o funcionário está ativo, quando é que ele foi admitido, se ele foi afastado, se ele foi demitido, se não foi, qual é o salário, tudo mais, qual é o cargo, né? Então, cada funcionário está ligado aqui aos contratos através desse código, beleza? E a ficha financeira vou deixar para a segunda parte da nossa análise. Então, através dessa tabelinha aqui, eu consigo saber, né, por exemplo, quais são os funcionários que estão ainda ativos. Então, por exemplo, se eu vier aqui no código situação, deixa eu botar tudo aqui, e vier, por exemplo, em situação, vamos ver aqui quem está, por exemplo, trabalhando. Tá lá. Todo mundo está trabalhando, né? E aí, claro, a data de afastamento está em branco. Eu consigo saber quem que foi demitido, com a situação, por exemplo, demitido. Aí, nossa coluninha de data de afastamento fica preenchida. Legal? Então, com essas duas tabelas, com essas duas colunas, aliás, né, admissão, afastamento e a situação, eu consigo fazer esse cálculo de headcount. E foi uma das perguntas que vieram para mim na caixinha de perguntas do Instagram anteontem, né? Como é que eu calculo, por exemplo, quanto que eu tinha disponível ou quanto que eu tinha de funcionários ativos, né, no mês passado? É justamente essa continha, né, que eu quero mostrar para vocês, tá? Aqui a gente tem, análise também por cargo, e eu posso trocar meu eixo de forma dinâmica, mostrei na quarta da semana passada, né? Como é que a gente faz isso? Com uma nova funcionalidade do Power BI, que é essa de modelagem, parâmetro de campos, tá? Você consegue fazer campos agora dinâmicos, né? Você consegue trocar o eixo de forma dinâmica, assim como as medidas. Então olha que legal. Posso trocar aqui de cargo para escolaridade. Sem nenhum tipo de complicação, sem ter que fazer análises complexas com DAX, nada disso. A mesma coisa com o indicador, Posso trocar para contratações, por exemplo. E ele vai mudar esses gráficos daqui, Esse aqui também, tá? E esse aqui também. Quantas contratações que eu tive por escolaridade? Não, quero ver por cargo. Então, olha só a quantidade de combinações que você tem, né? Para poder fazer análise, simplesmente por deixar tanto a medida como eixos dinâmicos. Isso aqui ficou realmente incrível. Esse novo recurso, né? Essa nova funcionalidade do Power BI ficou muito massa mesmo. Aqui uma taxa de turnover, que é a quantidade de funcionários demitidos, né, em relação ao que você tinha no passado, no período passado. E todos esses indicadores eu expliquei para vocês também em um post no Instagram. Então, se vocês acompanham no Instagram, né, sabem que essa semana, inclusive, a gente postou os 5 principais indicadores para RH. Um deles era o turnover, o outro era o absenteísmo, que eu já vou falar sobre isso, e por aí vai. Tinha outros ali muito importantes também, tá? Aqui por gênero, tá? Temos aqui o gênero masculino e feminino, por faixa etária, e um ponto muito importante que eu sempre friso, tá? Quando você vai fazer um gráfico onde existe uma ordenação que faz sentido, né? Por exemplo, aqui a faixa etária faz sentido, né? Você ordenar ela. Você não vai fazer o gráfico do maior para o menor. Você vai seguir essa ordenação. Porque fica muito mais fácil para eu analisar aqui, que ali a idade média, a maior faixa etária, né? Que tem mais funcionários, é de 35 a 44 anos. E eu consigo ver de forma fácil são os mais novos e os mais velhos lá embaixo, né? Se eu viesse com um gráfico na ordenação padrão, que é por quantidade, né? Seria assim no caso, né? Esse é o padrão. Olha como fica mais difícil saber, né?
por exemplo, comparar essa faixa etária aqui com os mais velhos. Eu teria que procurar quem são os mais velhos aqui. 55 para cá. E os mais novos estão onde? Tá aqui no meio. Então você perde o sentido, né? Você perde um tempo aqui analisando se você não tomar esse cuidado. Então, dicas importantes aí sobre storytelling também, né? E sobre escolher os eixos corretos, visuais corretos. Vamos lá? Beleza? Agora, deixa eu mostrar aqui algumas medidas para vocês terem insights aí, né? De como é que a gente calcula, por exemplo, ó, contratações e demissões. Vamos lá. Contratações. O que a gente faz, tá? A gente deixa os relacionamentos... Eu tenho essa boa prática de deixar os relacionamentos, ó, inativos, tá? Ambos, tá? Tanto o de admissão quanto o de demissão. Então, se você olhar lá, ó, o data admissão e o data afastamento, ambos estão inativos. Para eu poder ativar de forma dinâmica dentro da medida. Assim eu não tenho nenhum tipo de problema ali na hora de criar meus visuais, tá? Eu estou explicitando aqui, ó, que eu quero fazer uma contagem de quantas contratações que eu fiz, ou seja, cada linha do contrato é uma contratação, utilizando esse relacionamento que está inativo lá. Isso para contratações. Aí para demissões, a mesma coisa, porém, você coloca aqui, ó, aquela situação, né, de demitido. Lembra que tinha um código lá de demitido? Então, aquela coluna lá você põe aqui igual demitido. E aí você utiliza o relacionamento, só que agora utilizando, ó, a data de afastamento, né, lá para demissões. E o headcount? Como eu posso fazer o headcount? Seria o acumulado, né? Poderia fazer de duas formas, tá? Essa aqui, ó, é um pouco mais performática, mas um pouco mais difícil de explicar. Mas basicamente o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó, num gráfico como esse aqui, e acumulando contratações e diminuindo do acumulado das demissões. Tá? Então poderia escrever de outra forma. Vou até escrever com vocês aqui uma outra headcount, ó, que é mais padrão que a gente geralmente faria, né? Mas mais simples, vamos dizer assim, para explicar. Headcount versão 2. Seria um calculate de contratações, tá? Menos demissões. Então vou pegar aqui contratações e demissões. E aí eu vou acumular isso ao longo do tempo. Como? Com uma filter all de calendário, data do calendário menor ou igual à máxima data do calendário. Então eu estou acumulando ao longo do tempo essa diferença de contratações e demissões. Tem que dar os mesmos 249 funcionários. Tá? É o meu saldo aqui do headcount. Vamos ver aqui numa nova página. Ó. Headcount e o outro headcount. Tá lá, igualzinho, beleza? Se eu botar isso ao longo dos anos, por exemplo, tem que dar também igual, não pode dar diferença nenhuma. Ó, tudo igualzinho, perfeito. Ambas funcionam bem, né? Só que essa forma aqui, que eu estou te mostrando, ela é mais performática, tá? E você pode encontrar isso aqui facilmente nos materiais aí de DAX como um padrão chamado eventos em progresso. Tá? Tudo que você tem um estado inicial e final, que você quer saber, por exemplo, o saldo, e fazer isso ao longo do tempo, né? Olhar para o passado, é esse tipo de padrão, tá bom? Beleza. Então, assim que a gente pode fazer para calcular, por exemplo, quanto é que eu tinha de estoque, né, no passado, ou quanto é que eu tinha de compras em aberto, pedidos em aberto, mesma coisa, tá bom? Porque, na verdade, o headcount, né, são o quê? São funcionários em aberto, né? Funcionários ativos, né? Essa que é a ideia. Legal. Vamos agora para uma segunda página que eu tive que pedir socorro para o nosso grande aluno e especialista, né, em RH, em contratações. Ele é especialista em recrutamento e seleção, que é o Alexandre. O Alexandre Pereira já esteve com a gente em lives, em conteúdos, já está dentro da plataforma também, dando aula para a gente de como é que você se prepara, né, para a entrevista de emprego, enfim. Mandei uma mensagem para ele ontem. Alexandre, me ajuda aqui, cara. Como é que a gente calcula esse absenteísmo aqui e essa quantidade de horas extras? O que é o absenteísmo, né? É um indicador de RH para medir a quantidade de faltas, de ausências, na verdade. Que pode ser por faltas, pode ser por atraso, pode ser para, sei lá, o cara saiu para casamento, faltas justificadas ou não justificadas e por aí vai, né? Só que aí, nessa nossa análise aqui, eu tenho um cálculo de absenteísmo em reais, em dinheiro. E aí eu tive que pedir ajuda para ele, né? Pô, Alexandre, me ajuda aqui, cara. E já dando uma dica para vocês, né? Quando vocês tiverem qualquer tipo de dificuldade sobre algum indicador, sobre negócios, né? Procurem uma pessoa que é especialista na área para ajudar vocês.
Ou então procurem o Google, né? Mas o Google não conseguiu me ajudar nesse caso aqui, porque esse é um caso bem particular, né? Aí eu fui atrás de um especialista, que é o Alexandre. E ele falou o seguinte: Léo, nessa base aqui, ó, o que a gente tem, tá? A gente tem uma ficha financeira. Então aqui uma ficha financeira, ó, uma tabela financeira, que é aquilo que sai na folha salarial no olerite ali, né? Dos funcionários, né? Tudo que foi pago para cada um dos funcionários. Mês a mês, né? Mês a mês, para cada matrícula aqui, que é cada funcionário, eu tenho um valor que foi pago, ou descontado. Pago ou descontado, né? Depende. E aqui tem um evento associado a isso. Então, por exemplo, na tabela de evento eu consigo buscar os eventos que são de horas normais. Vamos ver aqui se eu acho. Horas... Ó, tem vários tipos de hora. Hora extra, horas normais noturnas e tudo mais. Vamos pegar aqui, ó, horas normais, que é o que a gente mais gasta, né? Com horas normais. Horas normais é o evento 1, é o principal evento, né? Aí se eu vier aqui na ficha financeira e eu filtrar aqui o evento 1, eu consigo buscar todos os valores, né, que eu paguei em horas normais para os meus funcionários. Então como é que eu posso buscar, por exemplo, valores referentes ao absenteísmo? Então eu vou lá na ficha financeira, aliás, vou lá na tabela de eventos e busco tudo que é relacionado à falta, né? Então, por exemplo, aqui eu busco falta. Tem lá desconto de horas faltas, ó. Tá lá. Então eu tenho dois eventos, né? O 3 e o 4 na categoria de faltas, tá? Então eu consigo saber, ó, pegando o evento 3 e o 4, quanto que isso representaria em dinheiro, né? Em valor, tá? E a gente não precisa entrar no mérito aqui se foi desconto ou se eu tive que pagar, né? Mesmo que o funcionário faltou. Por exemplo, uma falta justificada, a empresa perde duas vezes, né? A empresa perde as horas do funcionário e tem que pagar para ele, né? Como horas justificadas. Já em faltas que não são justificadas, a empresa desconta aquilo do funcionário, né? Então, enfim, não interessa se é um valor que a gente soma ou diminui, mas os eventos 3 e 4 representam, né, faltas. Então, como é que a gente calculou o absenteísmo aqui, ó? Da seguinte forma. Ó, a gente faz uma soma do valor financeiro. Daí a gente fez até na categoria, ó, faltas, atrasos e atestados, porque não é somente faltas, viu? Tem atrasos e tem atestados também. Então esses atestados, ó, são os eventos onde a empresa paga para o funcionário e mesmo assim perdeu as horas dele, né? Já as faltas e atrasos são os descontos. Então eu poderia, quem sabe até, separar esse meu absenteísmo, né? Em valores que eu tive que pagar para o funcionário e valores que eu descontei. E aí você pode fazer ali esse indicador, né, de quantos por cento que realmente eu estou perdendo ou não, né, em relação à grana. E a taxa de absenteísmo, hein? A taxa de absenteísmo é uma divisão em relação às horas normais, tá? Então eu pego a quantidade que eu tive aqui de valor em absenteísmo e divido pelo quanto que eu paguei de horas normais. Mas isso é a melhor prática? Calcular dessa forma, em reais? Não, o melhor seria você ter uma ficha de... uma folha ponto, né? Com os pontos, certinho, com a hora que o cara entrou, com a hora que o cara saiu. Só que nem toda empresa tem isso. E nesse caso dessa base aqui, a empresa não tinha isso. Então por isso que a gente utilizou aqui a ficha financeira, tá? O que foi pago para os funcionários. Beleza. Próximo ponto bem legal são horas extras, ó. Mesma coisa, né? Eu tenho lá um evento, uma categoria de evento chamado extras. Tudo que é relacionado à hora extra, eu consigo contabilizar aqui e aí eu sei quanto que eu paguei de hora extra. E o percentual também eu divido em relação às horas normais. Ao longo do tempo, aqui também eu posso quebrar, aliás, trocar, né, meu indicador de horas extras para absenteísmo. Ele vai mudar aqui tudo, né? Então fica bem legal para você poder analisar tudo de forma muito dinâmica, muito fácil, né? E você já consegue tirar muitos insights aqui para saber onde que eu estou gastando mais, em qual tipo de cargo, por exemplo, que eu estou gastando muito com absenteísmo, com horas extras e por aí vai. Voltando aqui, ó, na primeira página, eu quero finalizar esse dashboard com essa análise de má contratações, que é muito legal. O que acontece? Quando você faz uma contratação, né, e que você demite o funcionário logo no início dele, ou ele não passou ali por 2 meses, né, não passou no período de experiência, isso poderia, por exemplo, ser contabilizado como uma má contratação. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa nossa medida, ó, de má contratações. Olha só, é a quantidade de contratações, filtrando ela e levando em consideração apenas aquelas que têm a data de afastamento menos a data de admissão menor que 60 dias. Ou seja, a diferença de datas, ó, entre a admissão e a data de demissão, que é essa carinha aqui, se ela for menor que 60 dias,
Isso é considerado, né, uma má contratação. Claro, tem que levar em consideração aqui também, ó, senão ele vai explodir esse número, tá? Eu tenho que levar em consideração apenas quem já foi demitido, que é a data de afastamento diferente de blank. Ou, se eu quiser deixar mais fácil, ó, a situação, né, do contrato lá teria que ser igual a demitido. Dá na mesma. Dá na mesma. Eu acho que vai dar na mesma, vamos ver. 104. Ó, não mudou nada. Perfeito? Então é isso. Dá pra deixar dinâmico esses 60 dias, né? Ah, não, na minha empresa é 90. Na minha empresa é 120. Como é que eu poderia fazer isso dinâmico, hein? Me diga aqui embaixo no chat. Como é que eu poderia deixar essa análise de má contratações dinâmica para o usuário escolher através de um slicer? Legal, então isso aqui é um exemplo incrível, né, para você poder implementar na sua empresa. Só que o mais legal ainda é que você pode mudar do jeito que você quiser, né? E você pode pensar fora da caixa para mostrar de formas diferentes. Então olha só, vou te mostrar aqui agora um outro dashboard com a mesma base de dados, porém um layout totalmente diferente. E você vai ver como que mudando os visuais, mudando a forma de você mostrar as informações, como isso muda, né, a forma de você analisar também. Então olha só que curioso, né? Vou mostrar aqui, ó, esse dashboard agora. Olha só, mesma coisa, tá? Mesma quantidade de headcount, se você olhar lá. Com análise também, ó, por sexo, por faixa etária, por escolaridade. Só que o grande foco aqui nesse dashboard está aqui, ó, nessas análises, ó, de movimento, né? Quanto que eu contratei, quanto que eu demiti e o saldo aqui, né, o movimento. Então, por exemplo, em janeiro de 2020, eu contratei bastante, mas demiti bastante também, né? Ficou com um saldo negativo de dois funcionários demitidos. E assim vai, nesse fluxo aqui, né, nessa cascata. Só que pode ser mais legal ainda, ó. Mudando aqui para cascata, olha que interessante isso, né? Eu consigo fazer uma análise de bridge. Nessa análise de bridge, ó, eu tenho aqui o headcount no período passado, ou seja, em final de dezembro de 2019, e quanto que eu fiquei, né, até julho de 2020. Deixa eu botar de 2019, ó, que fica mais legal. Em 2019, ó, tem aqui o headcount que tinha em 2018 e o headcount que tinha em 2019, no final, né? Se você olhar, ó, 267 versus 266, pode pensar, pô, não tive movimentação na empresa, né? Só que mentira, né? Olha só ao longo dos meses. Em janeiro teve 7 demissões, 7 de saldo negativo, né? Em fevereiro, menos 5, e assim vai. Então, você está movimentando bastante o seu quadro, porém, no final dos 2 anos, né, praticamente está igual a quantidade de funcionários. Então você pode pensar, pô, por que eu estou demitindo? Por que tem tanta movimentação, né? Tem tanto giro assim de funcionários? Você pode investigar isso. E você pode quebrar também, ó, talvez, ao invés de quebrar por mês, poderia quebrar por departamento, por gestor, saber quais são os líderes, né, que estão demitindo mais. Pô, o cara está contratando mal. E você pode fazer essa análise de uma forma muito fácil e rápida aqui, através desse gráfico de bridge. E por aí vai, ó. Tem outras análises bem legais, percentual de turnover dimensional, e aí o céu é o limite, né? E aí, o que achou? Agora me diz aqui, ó, qual versão você preferiu? A versão 1 ou a versão 2 aqui desse dashboard RH? E você que ficou até o final do vídeo, quero te dar um presente, hein? Comenta aqui embaixo se você está afim de receber a base de dados para você poder praticar e implementar uma versão desses 2 dashboards. Comenta aqui embaixo que eu disponibilizo para você, hein? Grande abraço e até o próximo vídeo.